Saint Seiya é, além de muitas coisas, uma obra sobre justiça e pontos de vista a respeito dela. Absolutamente todos os exércitos e grandes personagens que vemos ao longo da obra possuem seus próprios ideais sobre justiça, e os confrontos que vemos não são meramente um choque de forças, mas o confronto de ideais. Atena e seus cavaleiros acreditam em uma justiça única, uma justiça justa, no amor e na amizade, na invariabilidade dessa justiça. Ou seja, é um ideal que não possui dois lados, mas um único, correto. O próprio mestre ancião nos diz em seu debate com Máscara da Morte, lá nos 5 picos antigos de Rosan. E, falando nele, Máscara da Morte, Afrodite e Shura seguiam os ideais de justiça de um outro grande personagem e vilão da primeira parte da obra, Lemur, que estava possuindo o corpo de Saga de Gêmeos. Eles acreditavam em um mundo governado pela força, onde os mais fortes subjugariam os mais fracos, mas também que o mundo só pode ser protegido a partir de um poder absoluto e invencível, onde Saga colocava-se como o detentor dessa força, enquanto Atena era muito fraca para proteger a humanidade. Hades, com seu inferno, nos mostra seu ideal de justiça divina absoluta, onde os seres humanos são irremediavelmente ruins. Uma praga a ser extirpada do mundo, como se fosse uma mácula na criação dos deuses. Lune nos mostra muito bem isso, sobre como a punição aos seres humanos é desmedida, e como os espectros não refletem sobre as nuances dessas punições e regras, mas existem apenas como executores dos ideais de Hades. São apenas ferramentas. Em meio a isso, nós temos Poseidon. Considero um personagem de visão bem distorcida e um tanto complexa, não apenas sobre justiça, mas principalmente com relação à humanidade. Muitos esquecem, mas Poseidon nunca teve a intenção de destruir a humanidade por um capricho ou um ódio maior, mas seu plano envolve algo que somente ele, entre todos os deuses, vimos falar: reconstrução. A saga Poseidon é uma das menos lembradas pelo público quando falamos da totalidade de Saint Seiya. Geralmente, quando falamos a respeito, é mais para falar do cânon, da sua construção como vilão e manipulador, que é de fato muito boa, mas perde-se um pouco do que são os Marinas. Eu atribuo isso muito ao fraco início do arco Poseidon, já que o Baia um pouco contribui para qualquer discussão filosófica para dentro do arco e da obra, e a sua luta contra o Seiya, no mínimo, bem morna. A partir da luta de Shun contra Io de Scylla, podemos ver um pouco mais dos Marinas com a excelente cena da demonstração da lealdade de Io a Poseidon, que já faz o primeiro paralelo direto entre os Cavaleiros de Atena e os Marinos. Diferente do que tínhamos visto até aquele momento no mangá, nenhum inimigo demonstrava lealdade ou amor a seus líderes, muitos menos recebiam o apoio direto deles. Talvez os Cavaleiros de Negros com Ikki, mas parece algo muito mais exclusivo ao Cisne Negro na minha visão. Os Cavaleiros de Prata estavam a serviço de Atena, mas atuavam e sentiam a deusa de forma diferente se comparado aos Bronzes. O mesmo pode ser dito sobre os Cavaleiros de Ouro, que não sabiam da verdade sobre Saga, e os que sabiam também não tinham grandes amostras desse tipo de coisa, onde apenas Afrodite morre dizendo que ninguém poderia derrotar o mestre. Io estar disposto a dar sua vida para proteger o pilar do ataque de Shun não é apenas uma amostra da lealdade de sua função, mas um ato de fé dos personagens ao ideal de Poseidon. Os pilares do templo submarino não representavam apenas a sustentação da morada do Imperador dos Mares, mas também em seus ideais personificados naquelas estruturas e em seus generais que os defendiam. Mas que ideais são esses? Krishna é o primeiro dos generais marinos que nos fala sobre a visão do exército de Poseidon e do próprio sobre o mundo. Quando confrontado por Shiryu, Krishna diz que estamos na era de Kali, que é a última das eras do hinduísmo, que são compostas pelas eras Satya, o período em que a virtude e a verdade predominam, é uma era de perfeição do mundo e da humanidade. A era Treta, que apesar do nome ser engraçado para nós em português, de fato é esse, que é o período em que a virtude começa a diminuir-se comparado à era Satya, e a religiosidade começa a ter um papel secundário. A humanidade torna-se mais materialista. Depois a era Dvapara, o período em que a degeneração do mundo aumenta, as doenças surgem, o egoísmo, a ignorância e a impiedade reinam e a religião passa a desaparecer. E por fim, a Era Kali, era que Krishna se refere em que a humanidade e o mundo estão passando nesse momento.
A Era Kali é resultante das degradações anteriores, onde o mundo torna-se doente, corrupto, pobre, e a humanidade decai ao seu ponto mais baixo de existência, sendo apenas a sombra de sua criação inicial, que era perfeita e imaculada. O próprio Krishna diz que as pessoas não têm mais compaixão umas com as outras. A humanidade adoeceu essa terra e tornou-se uma praga para ela, e que, portanto, deveria ser não apenas destruída, mas reconstruída. É claro, o Shiryu rejeita essa ideia, afinal, para ele, para os Cavaleiros de Atena, e especialmente para Atena, não existem apenas pessoas ruins nesse mundo. E esse é o ponto de esperança em que ele e os nossos heróis se agarram justamente. A humanidade pode ter um futuro porque ainda existem pessoas boas. A humanidade não merece ser extirpada porque ainda existem pessoas boas. E se a bondade, o amor, esses valores que são tão bem defendidos pelos nossos heróis ainda existem pela humanidade e são conservados, isso quer dizer que outras pessoas também podem sentir esse tipo de coisa. A humanidade pode evoluir, pode crescer, pode tornar-se, de fato, algo preenchido pelo amor. Não necessariamente preenchido pelo amor aos deuses ou qualquer outra coisa do tipo. O debate entre os dois não termina em concordâncias filosóficas, como a gente vê. Shiryu consegue derrotar e matar Krishna ao final do combate, mas Krishna não era o único que pensava nisso. Não apenas ele, mas Isaac, Sorento, Io, Bayan e até mesmo Kasa. Eles acreditam que a humanidade está realmente adoecida. E aqui entra o ponto mais interessante dessa relação dos Marinas com o Poseidon para mim. Os Marinas são, obviamente, seres humanos, como os Cavaleiros de Atena também são. A ideia de que existam apenas 7 seres humanos especiais, obviamente excluindo os soldadinhos rasos aqui, nos dá toda a ideia de escolhidos. O que é reforçado quando o dilúvio feito por Poseidon é diretamente referenciado ao caso de Noé na Bíblia, que foi um escolhido por Deus. As escamas sendo capazes de dar poderes aos generais marinos, sendo portanto a extensão do poder e da vontade de Poseidon, também nos dá a ideia de que o próprio, em sua visão particular, também acredita que existem os chamados bons humanos. Voltando ao paralelo com o hinduísmo, pode-se dizer que o que Poseidon queria era retornar ao período da criação da humanidade, quando em sua visão eram dóceis e obedientes. Mas especialmente, para mim, Poseidon é o deus carente de amor. O principal elemento perdido pela humanidade não é nenhum outro que não seja o amor, seja pelo mundo, pelos seus iguais, mas especialmente, e para mim esse é o ponto, talvez não só de Poseidon, mas de quase todos os deuses de cavaleiros, eles perderam o amor pelos seres divinos. Não apenas ele pensa que a humanidade deve sentir algo pelos deuses, mas o próprio Hades menciona que a humanidade deveria temer e respeitar os deuses. A ausência da devoção humana e do seu amor os irrita e faz com que eles próprios também esqueçam o que é o amor. Lembrem-se, apesar de, obviamente, isso não ser mais considerado para aquilo que é dito cânone, apesar de eu não gostar muito de usar essa palavra, para dentro da obra de Saint Seiya, lá no Prólogo do Céu, um dos anjos que luta contra Shiryu e Yoga e rapidamente contra o próprio Seiya, diz que Seiya e os outros talvez tenham aquilo que os deuses esqueceram. Isso sempre foi muito curioso para mim. Na minha opinião, tanto dentro de Prólogo do Céu como para dentro da própria obra de Cavaleiro do Zodíaco, o que os deuses esqueceram foi justamente o amor, o ato de amar. É por isso que eles são tão impiedosos com os seres humanos. É uma falta de amor da parte deles, motivada pela falta de amor dos seres humanos. É como se eles sentissem ingratidão, como se eles se sentissem abandonados e rejeitados. E isso, ao longo de eras e eras e eras e eras, para seres imortais, talvez machuque de uma forma diferente, talvez. E isso faz com que eles sejam justamente aquilo que vemos ao longo da obra. E essa é provavelmente a diferença principal entre os deuses da série e Atena. Atena não exige nada da humanidade. E ela a ama da forma que a gente é, com seus defeitos, qualidades, com todas as suas contradições, pois ela não quer a fé dos seres humanos, mas ela quer ter fé nos seres humanos. E essa é uma relação diferente e muito bonita. Essa relação de proximidade, comunidade, é explícita, inclusive, em como eles experienciam a Terra e a própria humanidade. Atena reencarna como uma humana. Ela vive no meio de nós. Ela sente dor, fome, anseios, desejos. Ela sente aquilo que é o ser humano. Poseidon apenas usa o corpo de um, o mimetiza,
o controla, como se fosse de fato um boneco. Athena convive, chora, lamenta, tudo aquilo que seus cavaleiros sentem também. Por isso ela é capaz de perdoar. Poseidon, mesmo com a morte de todos os marinos, não lamentou em momento nenhum, muito pelo contrário. Apesar deles serem escolhidos, eles também são meramente suas marionetes. E um pouco dentro dessa ideia, cabe acho que mais uma coisinha, apesar de ser um pouco mais de não só interpretação, mas de teoria da minha parte também. Não sabemos ao certo como se deu a Primeira Guerra Santa, e nem todos os motivos para que Atena e Poseidon tenham guerreado lá no começo. Eu acredito que, pelo menos no primeiro conflito, as motivações eram apenas territoriais, um querendo defender o que era seu e o outro querendo tomar para si o que ele achava de direito. Poseidon passou milhares de anos selado, adormecido dentro da ânfora de Atena. Me pergunto o quanto ele podia acompanhar o que acontecia no mundo exterior, já que, por exemplo, ele sabia que Atena tinha guerreado com Hades. Quando foi liberto por Cânon e se apossou do corpo de Julian, mesmo que adormecido, me pergunto se ele não acompanhou o mundo pelos olhos do herdeiro dos Solon. E o Julian era um homem arrogante, convencido, tinha seus próprios planos com relação ao mundo e não parece em nada com um bom humano, principalmente por ele ser um homem que tem um sentimento muito exacerbado de cobiça. Eu me pergunto, então, o quanto os planos de Poseidon não mudaram ao se chocar com essa nova humanidade através do seu hospedeiro, observando com mais detalhes as mudanças que ele próprio já sentia com o tempo. Provavelmente, eu acho que é uma pergunta que eu nunca vou ter uma resposta. A menos é claro que um dia tem alguma coisa de fato focada em Poseidon. E vocês podem até falar de Rise of Poseidon, mas o Poseidon em si, ele tá um pouquinho de lado nessa história. Pelo menos por enquanto. Os Marinas, por sua vez, são a personificação de tudo que Poseidon acredita como verdade do mundo. Eles são humanos obedientes, submissos a ele e seus ideais, são verdadeiros escolhidos de um mundo maculado e os líderes de uma nova era que ele deseja iniciar. De uma forma distorcida, eles também são defensores da humanidade e até mesmo da Terra, mas não aquela que a gente conhece, mas da Terra e da humanidade que o Poseidon deseja criar e manipular. São essas pequenas diferenças, essas formas de se ver a justiça, a humanidade e como as pessoas se colocam dentro das suas próprias visões como corretas, que tornam o Saint para mim, extremamente rico e complexo em diversas áreas. Filosoficamente falando, narrativamente falando, tematicamente falando, sinto que muitas das discussões que nós vemos aqui são atuais. Bem atuais, na verdade. Não é incomum vermos pessoas com os mesmos ideais de Poseidon fazendo muito sucesso em quadrinhos, séries, cinema, mas, por alguma razão, a fandom, comunidade de um modo geral de Cavaleiros do Zodíaco, tende a depreciar a obra e achar que tudo que foi feito pelo Kurumada ou pelo próprio anime clássico é bobo, infantil. Há sempre um rebaixamento do quão profundo são as ideias que temos aqui dentro de Cavaleiros do Zodíaco, e isso me incomoda. Os Marinas não dão um vídeo muito longo, as ideias deles são muito sintéticas, e obviamente eu acho que o arco de Poseidon tinha muita coisa que podia melhorar, mas não é porque ele tinha muita coisa a melhorar que nós não podemos tirar nada de positivo dele, muito pelo contrário. Os Marinas são um grupo extremamente interessante, para mim mais interessante que os próprios Espectros, que aí sim tem uma relação extremamente artificial com Hades, eu diria. Mas talvez eu aborde isso em uma outra obra. E são, com certeza, tão interessantes quanto, talvez, os Cavaleiros de Atena, que tem uma relação muito profunda com a sua deusa. São dois lados de uma moeda bem distorcida e de um pretenso amor pela humanidade, talvez. Mas, com certeza, eu vou explicar isso em outros vídeos. E com certeza falarei sobre a relação dos Cavaleiros com Atena e explicar pra vocês o que é ser um Cavaleiro de Atena, pelo menos na minha visão. E bom, galera, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Eu tenha conseguido demonstrar um pouco de como os Marinas são personagens muito maravilhosos quando olhados a fundo, ao invés de ficarmos apenas na superfície dele, e é o que eu tento fazer e mostrar não apenas com os Marinas, ou sobre como o santuário funciona, ou nas diversas lives que a gente faz aqui no canal, mas mostrar como Cavaleiros consegue ser uma obra extremamente profunda. Basta a gente tirar um pouco desse véu do preconceito que a gente tem com ela. Então, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like se não deixou. Se inscreva se não for inscrito. Manda esse vídeo pra galera, pra gente poder conversar, trocar aquela ideia sobre os Marinos. Concorda, discorda, acha que exagerei em algo que eu falei, tem uma outra interpretação sobre algo que eu falei? Coloque aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder falar com todos vocês. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo.
Valeu!